volta com o nosso Você Bonita, com a nossa querida nutricionista mais uma vez com a gente, Fernanda Paulucci. Bem-vinda. Comentamos antes do intervalo que hoje a gente vai falar de temperos, né? A questão do tempero, parece que eu fico repetitiva no programa todos os dias, porque eu cito agora algo para fazer as pessoas pensarem. E de verdade é fato. É algo cultural. Sim, certo? Cultural. Desde pequeno que nós nascemos com as mães também. colocando. E regional também. E é regional também. Então aqui no Brasil tem lugares que você usa determinados temperos que em outros não são bem, né, queridos aqui. E que às vezes é super difícil de encontrar. Exato. Só que o impacto, muitas vezes, é claro que a indústria tentou facilitar a nossa vida. Então a gente tem aqui, ó, vou pedir para os meninos mostrarem, alguns desses temperos prontos. A indústria, ela se aproveitou da mulher ir para o mercado de trabalho, né, não ter tanto tempo para fazer o preparo da comida. E aí, uma forma de deixar a comida saborosa e ela não ter que descascar o alho, a cebola, processar, tudo, foi desenvolver os temperos prontos, né? Mas qual que é o problema dos temperos prontos? É que eles não têm componentes que são naturais, né? Eles são um composto de várias químicas, conservantes, aditivos, glutamato monossódico, que é uma coisa que eu vou bater bem forte, né, hoje. Entre outras substâncias, outras toxinas para o nosso organismo. Não tem nada de natural neles. Principalmente dessas embalagenzinhas que as mulheres vão se identificar, né, quando estão no mercado. Não, eles são ricos em aditivos, conservantes. Então deixa eu dar uma lidinha nesse aqui. E substâncias bem nocivas. Então vamos lá, a gente vai colocar o que eles têm, mas só para ter uma ideia desse aqui, tá? Sabe qual é o primeiro ingrediente desse? Vocês não vão acreditar, eu nunca tinha lido desse. Geralmente tem maltodestrina. Não, olha isso, Fê. Sal primeiro. Aí o segundo, farinha de milho. Isso, geralmente tem maltodestrina, amido, o glutamato monossódico, os conservantes, né? Mas a parte natural, que é bom. Nada, ó. Nada. Dióxido de não sei o quê, corante natural de cúrcuma, aromatizante, ácido cítrico. E assim, uma hora fala aqui que tem óleo vegetal, pimenta do reino, alecrim, cebola, alho e realçador de sabor, glutamato sódico. Que é o glutamato. Qualquer realçador de sabor, né? Glutamato monossódico, glutamato cálcico, de potássio, é glutamato. Tudo é o glutamato. E ele é gostoso, porque ele ativa um outro lugar, isso que é interessante. A gente tem vários receptores na nossa língua. Pro azedo, pro doce, pro amargo, né? E tem o sabor umami, que eles descobriram. O umami, geralmente, a gente encontra no tomate, nos queijos, na carne, né? E o glutamato, ele entra nesse receptor. Só que a gente tem um neurotransmissor que é o glutamato no nosso sistema nervoso. Quando o glutamato monossódico ativa esse receptor, né, a gente fica com o sistema nervoso extremamente ativo e ele tem uma ação excitatória e tóxica, ou seja, mata o neurônio. E tóxica. Fora os outros sintomas que o glutamato provoca no nosso organismo. Nossa, gente. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar na tela para vocês alguns dos impactos que a Fê já previamente, né, deixou pronto para a gente citar aqui e falar a respeito deles. Então, aumento da pressão arterial, sobrecarga renal, resistência à insulina, disbiose intestinal, ativação de doença autoimune, aumento da ansiedade, alteração de humor, toxicidade neurológica, aumento da inflamação sistêmica, ação cancerígena, alteração do paladar, perdendo capacidade de sentir o sabor real dos alimentos. Tá bom para vocês? Querem mais um ou isso já é suficiente para dizer não consuma? Uau! O mais interessante ali no final que fala que você perde a capacidade de sentir quando você usa o glutamato monossódico, essa mistura de aditivos, conservantes, né, ela dá uma amplitude para o sabor. Então você começa a moldar os receptores, os botões gustativos, né? Você começa a ativar eles mais e isso aumenta a expressão deles também. Tá. Certo? Então, conforme você amplifica muito o sabor, quando você come um brócolis, por exemplo, a pessoa não sente sabor nenhum e acha ruim. Então, ela perde a capacidade de sentir o natural dos alimentos. Entendi. Né? Então, por isso que também aplicar dieta
nesses pacientes que consomem muito industrializado, porque esses temperos também estão contidos em produtos industrializados. Ah, não só no que a gente acrescenta. Exatamente, tá. Nos salgadinhos, e aí vai, molhos prontos. Então, assim, esse paciente ele tem dificuldade de aderir à dieta. Porque realmente ele não vai ter a mesma sensação, porque essa amplificação do sabor ativa neurotransmissor. Entendi. Então, assim, o glutamato monossódico, ele entra nesse receptor de glutamato, mas ele também consegue entrar no receptor de doce. Então, se ele entra no receptor de doce, ele pode ativar dopamina e serotonina. Tá. Por isso, quando a gente come comida japonesa, a gente tem aquela sensação maravilhosa. Porque ativa todos os receptores e, principalmente, ativa com muita intensidade. Mas hoje já tem molho de soja sem glutamato. Isso. E aí, você mexendo com o neurotransmissor que mexe com humor, com recompensa, com aumento de fome e saciedade, o que isso pode estimular o uso disso? Compulsão alimentar, dificuldade de seguir uma dieta saudável. Entendi. Entendeu? A gente pode chamar também isso daquela questão do paladar infantilizado, que muitas pessoas falam, vamos supor, quem consome muito refrigerante não sente sabor de outras coisas porque tem um paladar meio infantil nessa questão. O tempero também acaba fazendo um pouco disso. Na verdade, o paladar infantil está relacionado com você treinar as suas papilas gustativas a receber o doce e o carboidrato. Tá. Então, aí é o paladar infantil, que esse é o paladar que a criança gosta. Quando a pessoa come alimento industrializado, aí realmente ela perde a capacidade, ela destreinou o organismo a receber e a entender o sabor do natural. Entendi. Entendeu? Então, aí ela fica realmente viciada, porque mexe com serotonina e dopamina. Então, ela realmente precisa sentir aquele mix mesmo de temperos. Né? É um vício. É um vício. Deixa eu chegar pertinho até deles, porque, olha, eu mostrei um que ele é encontrado em supermercado, gente, como ali na questão dos temperos. Só que tem outros que também não são. Ó, esse aqui também, o tabletinho, é um clássico de tempero, certo? Exato. Porém... Que tem gordura hidrogenada. Então, esse aqui piorou, então, mais ainda, né? Esse aqui. O tablete. Aí você vê um desse, que isso aqui é o molho de soja, você fala, esse aqui é gostosinho, botar umas gotinhas. Umas gotinhas no peixinho, no franguinho e tal. E aí, ele também tem tudo isso que você citou. Isso, hoje já tem no mercado a versão orgânica, tem o sódio, mas não tem o glutamato. Então, assim, a gente pode usar de forma moderada. E esse aqui, eu ia te perguntar. Todo mundo achava que era natural, né? Pois é, o tempero ele tem completo glutamato. E ainda tem pimenta, não é uma delícia? É tipo o alhozinho, né? Batidinho mas esse aqui. Ele tem glutamato monossódico na composição. Tem alguns tipos de sais que tem o glutamato, o realçador de sabor. Sal de cozinha? Tem glutamato no sal? Nunca li. E tem uma marquinha específica que a gente não pode falar, mas tudo dela tem o glutamato monossódico. Uma marquinha oriental também. Tá aí, ó, gente. Até o sal, então, da cozinha. Sabe onde tem também glutamato monossódico? Onde? Sabe o amaciante de carne? Também tem realçador de sabor. Puxa vida, a Glaucia tá perguntando, a gente fica até triste, né, Glaucia, assim, ela tá perguntando, não e aquele alho triste. que você já compra pronto, que vem no potinho? Não, esse é só alho. Mas tem que estar escrito só alho. Só escrito alho. Tem um que tem alho com dióxido de cítrico. Então, aí é o conservante para ele não oxidar. Então, assim, a minha dica é, faça esse preparado de alho com outras especiarias em casa, que você pode bater, processar, que eu até trouxe uma misturinha, uma ideia, que é o alho poró, a cebola e o alho. Quando você mistura os três, nenhum dos três se sobressai muito. E aí você pode separar para 2 dias de uso em geladeira e o resto congelar. Vira uma pastinha que você consegue retirar para fazer os refogados. A gente vai colocar a receita para vocês na íntegra, tá? E falar de alguns temperos que estão aqui. Vamos colocar agora a perguntinha do público que já chegou na tela, que escreveu pra gente. Cá, obrigada, um beijo para você. Os industrializados sempre terão mais conservantes e sódio, ou existe no mercado alguma opção? Não tem, né? Ela olha pra mim e dá uma risada, não sei o que. Tem sim. Hoje já tem caldo de legumes, caldo de carne, caldo de peixe natural. Eles vendem em saquinhos, congelado, mas é a forma líquida. Então, você vai encontrar em algumas lojas de produtos naturais ou armazéns de produtos naturais. Não tem muito jeito, né, Você pode também preparar em casa com os legumes, com as ervas, né, com os bulbos.
e você mesmo coloca em forminhas de gelo. E aí, conforme você for quer usar o caldo, você quebra esses cubinhos de gelo, joga na panela para fazer, sei lá, um arroz, alguma coisinha. É uma ideia boa. Vamos falar, então, vamos colocar na tela um pouquinho da receita. Vamos colocar. Para vocês entenderem, então, como a gente vai preparar, como vai armazenar, quanto tempo vai durar. E depois você cita o que hoje a gente tem da natureza, que pode ser uma excelente opção para a gente ter em casa, Na minha opinião, é a melhor. Olha, tá um perfume aqui que vocês não têm noção no estúdio. É muito bom e vai deixar a casa perfumada também, vale a pena. Olha lá, então, receitinha. Tempero caseiro, 1 xícara de chá de alho poró, é ele inteirinho, né? Meia cebola, meio dente de alho, 1 xícara de café de azeite extra virgem. Bate tudo. Bate tudo, processa num mixer pequeno ou no liquidificador. Coloca uma quantidade para você usar para 1, 2 dias e o resto você congela. E você consegue tirar facilmente, mesmo congelado. Mesmo congeladinho. Para você utilizar. Então ele não oxida. Tá, mas em geladeira sem congelar 2 dias. Isso. Tá. Senão a gente perde as propriedades também, né? Isso é a gente fala assim de forma tão real aqui e próxima, né, das pessoas. Fato é que não é fácil mesmo, que dá trabalho, tem ocupa o nosso tempo. Não é mesmo. Geralmente cheira, às vezes a pessoa que está preparando comida não quer ficar com a mão cheirando. A gente sabe que acontece isso, né? Tem compromisso depois, né? Mas, enfim, a natureza tem uma infinidade de coisas. A gente tem a categoria das ervas, que são essas daqui, da frente. Que delícia isso. Né? Então, além das ervas aromatizarem a nossa comida, ela tem propriedades medicinais. Então, ação digestiva, detoxificante, melhora a sua energia, ação diurética. E colocar sempre por último, sempre por não último. Refogar, então, né? aquece e depois por último joga. Ou, se quer refogar, refoga, mas no final joga mais um pouco, da forma mais in natura. Perfeito. Tá? A gente tem os rizomas, então o próprio açafrão da terra, você acha em pó e acha ele na raiz, que você pode ralar. Gosto também das raspas de limão siciliano, que não tá aqui, mas dá para ser uma forma de tempero. O gengibre também é um outro rizoma, super usado, então dá para temperar frango, peixe, entre outras coisas. Fazer aquela marinada também, né? Sopas, né? A pimenta dedo de moça, né? E outros tipos de pimenta, então desde a em grão quanto o próprio frutinho, como a malagueta ou a pimenta verde. Tá. E a gente tem as especiarias. As especiarias, elas têm ação antioxidante, anti-inflamatória, melhoram a resistência à insulina, né? Tem ação anti-age. E você, fazendo combinações mais corretas, você consegue dar um aroma muito bom sem precisar utilizar os temperos prontos. Você tem alguma dica, assim, daquele, tipo uma marsala, né, que se fala? Existe as marsalas que você encontra, que já é uma mistura pronta, assim. Especiarias para frango, especiarias para peixe, a gente chama isso de marsala, que é uma misturinha entre elas. E aí a gente pode comprar pronto desde que a gente saiba que é natural. Exato. Só que eu queria tocar num assunto, a gente vai botar mais uma perguntinha do público, mas eu acho importante que tem alguns temperos que vêm nos saquinhos que têm valores de preços diferentes, sim, né? Então, como consumidor, a gente vai encontrar isso no mercado. E aí, quando você lê atrás, você vê que ele pode ter traços de soja, traço de não sei o que, asinha de inseto. Então, esses também não são legais, né, Fê? Então, como é que a gente... Então, vamos lá. Quando o tempero é um pouquinho mais barato, né, às vezes ou você compra a granel, nem sempre você sabe como foi estocado. E como ele é seco, pode sim ter algum tipo de pedacinho de inseto, né? Isso é comprovado. Pode ter também um pouco uma carga de fungo, então é importante sempre comprar de marcas que já venham empacotadas, marcas que já estão há bastante tempo no mercado, que aí tem uma padronização desses extratos secos, né, para consumo. Sempre ficar de olho na validade, porque sempre fica ali, a gente sempre acha que tá bom. E aí gruda tudo. Gente, então assim, tem que prestar atenção na validade, né? Compra poucos temperos dos que mais gostam, para aquilo, né, terminar mais rápido. Não compra todos. Porque não vai usar tudo. Porque não vai usar todos, né? Ervas, algumas dá para congelar e mesmo assim usar. O manjericão, às vezes eu faço isso, o alecrim também. Mas o alho em pó pode ser uma opção, a cebola em pó também? Cebola em pó e alho em pó, eles não vão liberar o mesmo aroma que o in natura. Tá. Agora, se você processar e congelar, aí ele vai liberar.
Que fica melhor ainda. Que fica melhor e tem ação medicinal. O In Natura, gente, é isso aí. Eu vou só aproveitar e esclarecer uma coisinha que a Glaucia acabou de me falar das redes sociais, que você comentou a respeito da culinária japonesa, e eu acho que alguém fez... Culinária oriental. Na verdade, a Fê estava falando a respeito de um componente que tem no molho de soja. No molho de soja e alguns temperinhos em pó que eles usam sim no peixe. Em alguns preparos. Que vem coisa de peixe, não. Nada com a gastronomia oriental ou com a filosofia de vida, nada disso. Mas os componentes de alguns produtos que são utilizados... Mas eles têm o hábito, sim, de utilizar alguns desses temperos. Sim, então a Fê só colocou aqui uma atenção. Vamos ter atenção quando estamos consumindo a quantidade também que a gente consome diariamente. Mas apenas para, enfim, esclarecer aí a perguntinha, o comentário que chegou. Então, vou agradecer nossa queridíssima nutricionista Fernanda Paulucci, que está sempre com a gente. Lembrem-se disso, a gente vai colocar lá nas nossas redes sociais a receitinha para vocês, né, desse temperinho, para você sempre lembrar. Faz, deixa congeladinho, pode ser uma boa. Para o dia a dia mesmo. Exato. Tá sempre à mão, gente. E usa as especiarias secas, né? Ah lá, e olha que lindo que fica. E a casa ainda fica perfumada. Eu vou passar um contato, esse daqui é o do consultório, né? Isso. 2387-9006, 2387-9006, o Insta, @FernandaPaulucci, com 2 Cs e no final, .nutri, @FernandaPaulucci, 2 Cs e .nutri, para quem quiser saber mais. E um agradecimento ao restaurante Natu, que eu particularmente adoro. Obrigada, e o seu cardápio arrasa. Parabéns. Beijo, obrigada, viu? Até a próxima. Que linda que ela está.